Para a gente começar, antes da gente entrar propriamente, vamos fazer uma leitura. Salmo 137. Salmo 137. Esse salmo ele foi gravado na Babilônia, quando o povo já estava deportado. 137. Salmo 137. Aí a gente vai ler do versículo 1. 137, Lu. Esse salmo ele é meio terrorista, né? Esse salmo ele é trágico, né? Eu vou fazer a leitura dele e eu vou fazer na Nova Almeida atualizada. Ele diz assim, ó: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, e aí começa toda uma poesia, ó. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, os babilônicos, né, nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. E aí começa agora as imprecações, ó. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Olha a imprecação aqui, ó. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pesado, né? Esse último versículo aqui, ele é muito trágico, né? O salmista, olha a oração dele. Ele está pedindo a Deus que bem-aventurado, que feliz aquele que pegar o filho do babilônico e quebrar a cabeça do menino na pedra. Então, o trabalho que eu fiz, dona Cida, eu falei sobre as imprecações na literatura bíblica poética à luz da justiça revelada em Jesus, Renan. O que eu vou tentar fazer nessa exposição, Jussara, é comparar esses desejos de morte dos salmos, essa vontade de mal ao próximo, sabe? E a gente vai ver várias aqui. Eu quero que você morra, que Deus te carregue, que você tenha um fim. A gente vai ver todos esses desejos de morte ao outro, que são textos bíblicos, textos sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, à luz daquilo que Jesus trouxe, hoje assim, no Novo Testamento. E a primeira coisa que a gente para pensar é o seguinte, Renan. Por exemplo, novamente, Salmo 137, 9. O salmista deseja assim, Lu, que bem-aventurado seja aquele que pega a cabeça do seu filho e quebre a cabeça dele na pedra. Será que isso é um texto sagrado? E aí? Será que esse é um texto inspirado? Esses chamados salmos imprecatórios, e a gente vai passar por vários deles, tá? A gente vai ver vários deles. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados. Olha só, esses desejos de mal ao próximo
são... O que vocês acham? E aí, Jussara? Eu acho que assim, acho que o Espírito Santo queria mostrar como a face dessas pessoas, não para a gente se inspirar nelas. O que você acha, Gabi? Esses textos bíblicos, como o Salmo 137 e vários outros que a gente vai percorrer aqui, esses textos são inspirados? São textos... É palavra de Deus? Ou a gente pode tirar, jogar fora? O que vocês acham? O que a senhora acha, dona Seda? Acho que não é palavra de Deus, não. Revelando o mal dos outros. Revelando Ele o ser está humano, pedindo né? mal A dos carne, outros. a essência do ser humano. O que você acha, ô Renan? Não tem opinião. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, Gessiana, ela é a palavra de Deus. O que isso significa? A Bíblia, ela toda, Lu, e não algumas partes, uma parte aqui, outra acolá. Não, a Bíblia toda é palavra de Deus. A Bíblia, ela é 100% palavra divina. No entanto, vamos falar isso? No 3? 1, 2, 3. A Bíblia é 100% palavra divina. No entanto, Renan, quando Deus escolheu revelar as verdades dele, quando Deus escolheu falar ao homem, Renan, Deus escolheu falar por meio do próprio homem. Então Deus poderia muito bem, dona Cida, chamar Gabriel, Miguel, qualquer anjo que estivesse no céu, falar assim, ó, vocês vão lá e vocês vão anunciar diretamente, tá? Sai daqui do céu agora e fala diretamente. Deus, Jussara, não fez isso. Deus escolheu falar aos homens por meio dos próprios homens. E aí é que começa a situação ficar boa. Por quê? Essa palavra divina comunicada aos homens, ela leva em consideração, Lu, as aflições humanas, sendo transmitida nos vocábulos, nas palavras, na cultura dessas pessoas. Nesse sentido, a literatura bíblica do Antigo Testamento não esconde os sentimentos humanos. Por quê? Se Deus, Renan, escolheu falar a palavra dele por meio dos homens, o que isso significa, dona Seda? Significa que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, elas vão aparecer no texto bíblico. Porque nós somos produtos inacabados. Nós somos imperfeitos. Nós, não por causa de Deus, mas por causa dos nossos próprios pecados. Então, quando a palavra de Deus passa por intermédio de homens, essa palavra 100% de Deus, Gabi, vem agora impregnada, cheia de sentimentos humanos. Com as palavras, não são palavras do céu. Tá entendendo, Jussara? É como se... Deixa eu ver se eu entendi. Recebi a mensagem e eu vou transmitir... eu, Jussara, vou transmitir. Sim. Ali está a minha essência, ali está quem eu sou, né? Seus sentimentos. Tudo envolvido ali. Eu vou falar de uma forma, mas não vai sair a Jussara. Eu vou continuar atuando. Eu tô lembrando aqui que assim, quando eu era bem novinha, meus pais, minha tia Marlene, eles frequentavam, meus pais não, minha mãe e a tia Marlene, as irmãs, né? Frequentava terreiro. E eu lembrei disso, não sei se faz sentido. E quando as pessoas eram incorporadas, elas perdiam totalmente a noção. Uhum. E elas mudavam até a voz. Elas ficavam inconscientes pela aquela atuação, né, através da pessoa, né,
E é diferente, porque eu vou estar conscientemente atuando. Diferente do que eu associei lá. Porque lá as pessoas ficavam totalmente Não tem fora, não tem consciência, né? consciência nenhuma. O espírito incorporava e ela falava ali, mas quando ela voltava, ela não sabia nem o que dizia. Exato. Aqui não, pelo que você Exato. está trazendo. Eu recebo a mensagem, eu vou transmitir na minha língua, na minha linguagem, no meu sentimento. Seria isso? Exatamente. Os escritores bíblicos, exatamente, Sara, exatamente. Os escritores bíblicos, quando eles recebem a inspiração, e importante que eu vou dizer aqui, tá? É importantíssimo. A inspiração dos escritores bíblicos não é a inspiração que temos hoje, ok? O texto bíblico se encerrou, tá bom? Fechou ali. Então, a inspiração que eles tiveram para escrever, tá? Porque a inspiração também não foi do que eles falaram. A inspiração está na escrita, no registro do texto e não na fala deles. Mas a inspiração que eles tiveram para escrever, ela fechou ali neles. A nossa inspiração hoje é diferente, ok? Ali era uma missão específica. E ela demonstra a ira de Deus. Os salmos imprecatórios, eles demonstram os sentimentos humanos. Porque o ponto aqui, Gisela, é que a Bíblia ela é 100% palavra divina, mas ela ao mesmo tempo é 100% palavra humana. Entende isso? Vamos falar isso? A Bíblia ela é 100% palavra divina, vamos falar tudo junto? É 100% palavra divina e 100% palavra humana. Por quê? Deus é o autor, os homens são os escritores. Entendeu? Deus é o autor da Bíblia, mas os homens são os seus escritores. Mas não deixa de ser verdade, tá? Sim, porque essa inspiração, ela passa por sentimentos humanos, ela passa pela falha humana, ela passa pelos desejos humanos de mal ao próximo. Então, olha só, na literatura bíblica poética, esses textos com desejos expressos de que algo de mal aconteça a uma pessoa, uma coisa, invocações de pragas, maldições, vociferações de ofensas, são chamadas, Lu, de imprecações. Ok, Jussara? Então, se vocês ouvirem assim, dizendo, isso aqui é um salmo imprecatório. O que é um salmo imprecatório? É um salmo com desejo de mal ao outro. Ok? Depois eu posso passar o meu artigo, eu mando para você. A proposta do artigo é fazer uma exposição do conteúdo imprecatório da literatura bíblica poética, especialmente nos salmos, e olhá-los, Jussara, olha só que pulo do gato agora, olhá-lo à luz da justiça revelada em Jesus. Vamos ver para onde que Deus estava nos levando, ok? Saindo dos nossos sentimentos para os sentimentos de Deus em nós. Esse é o caminho, a minha proposta, dona Seda, para a gente percorrer, Gabi. É sair dos nossos sentimentos e chegar ao sentimento de Deus proposto para a gente. Então, nesse artigo, eu falei sobre 3 pontos. As imprecações na literatura bíblica poética. Eu falei sobre o senso de justiça na perspectiva humana, dona Seda. Qual é o nosso senso de justiça? E eu terminei, Lu, falando sobre a justiça divina revelada na obra salvadora de Jesus. Então a gente vai ver o sentimento lá nos salmos imprecatórios, a nossa perspectiva de justiça e a justiça divina revelada na obra de Jesus. Primeiro, 1/3 da... Voltando aqui na introdução, 1/3 de toda a literatura bíblica, Gabi, ela é poética. Olha só como é importante a gente entender, Gessiane, a forma como o Antigo Testamento foi escrito. Porque o que é uma poesia para a gente, Renan?
que é uma poesia pra gente? Me fala aí uma poesia. Vamos dar um exemplo de uma poesia à brasileira. Não conheço uma poesia, não, mas geralmente que a a gente poesia canta aí, fala pô. sobre O amor. Davi Ninguém pra meu irmão Maria. para ver meu amor Isso. passar. Exatamente. Eu desci. Exatamente. Da batatinha, como é que ela? Batatinha quando nasce se esparra- esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão. Isso. É uma poesia, nem sei. Uma rimazinha. Isso. Bate aqui, Jussara. Ó, é o que a gente usa? Rimas. Rimas. A nossa poesia, dona Cida, ela utiliza, Renan, muita rima. A poesia hebraica não usa rima. Não? Não. Existe vários tipos de literatura e uma delas a gente chama de quiasmos. E os quiasmos, eles fazem, assim, contrastes. Por exemplo, Gênesis capítulo 1. E a gente pensa que é um texto narrativo, não é assim? É um texto poético. Gênesis capítulo 1. No princípio, tem que saber de qual. No princípio, Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. versículo 2. E havia havia trevas trevas sobre a face das águas. Estica, dá para esticar mais um pouquinho. E o Fala. Espírito, E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. e aí o texto vai seguindo, aí fala assim, Essa ó, hora da noite. e criou Deus a manhã, a tarde, e viu Deus que era bom, não é assim? Perceba só, Jacene, e viu Deus que era bom, repete umas 4 vezes lá. E houve tarde, manhã, repete umas 4 vezes. Então, Gênesis capítulo 1 é um tipo de poesia. É um texto narrativo em forma poética, mas não na nosso tipo de poesia, na poesia hebraica. O fato é, ponto aqui central, 1/3 do Antigo Testamento é poético. 1/3 do Antigo Testamento é poético. Eu já disse aqui que é o contrário das poesias de língua portuguesa, que usa rima, usa prosa, a poesia hebraica é bem diferente. E nos livros poéticos, nós encontramos orações com desejo de vingança. Essas petições são chamadas de imprecações, e um escritor chamado Mouralu, ele diz que as imprecações encontradas na literatura bíblica poética, especialmente nos Salmos, olha só, ele diz assim, ó, refletem a vida e uma sociedade extremamente violenta, que não se concilia com a justiça do Novo Testamento. Então, assim, de início, essas imprecações no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, Gabi, refletem o que a própria sociedade da época era. Não que hoje não seja violento, mas antigamente era uma terra sem lei. Não é assim? A coisa acontecia mesmo de uma forma muito mais absurda. Então, quando a gente pega esse Antigo Testamento, a gente tem várias imprecações. Eu separei algumas aqui, ó. Eu vou ler para a gente passar rapidinho aqui, tá? Salmo 54, versículo 5. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Olha o salmista pedindo. Mata ele, Jesus. Não é Jesus, né? Mas por tua fidelidade dá cabo deles. Ou seja, que eles morram. Salmo 55, 15. A morte os assalte, os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Então, esses salmos, Gabi, sempre pedem o mal do próximo. Salmo 58. Ó Deus, olha só, quebra-lhe os dentes da boca. Salmo 58. Arranca, Senhor, os queixos aos leãozinhos, ou seja, quebra o queixo dele. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flecha, fiquem elas embotoadas. Salmo 59.
consome-os com indignação, consome-os. Salmo 69. Sua mesa torne-se-lhe em laços, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhe os olhos, ou seja, fiquem cegos. Salmo 71. Sejam envergonhados e consumidos que são adversários da minha alma. Cubram de opróbrio, de vexame, os que procuram mal contra mim. E aí, eu separei aqui vários salmos. Salmo 109. Suscita contra ele um ímpio, ou seja, põe alguém mal no caminho dele, que ele se dê mal. Olha só. O Salmo 137 foi o que a gente leu. E o Salmo 40. Não concedas, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não permita que vingue o seu mau propósito. Ou seja, que dê tudo errado na vida dele. Enfim. Na literatura do Antigo Testamento, Renan, a gente encontra várias passagens com esses desejos de morte, com esses desejos de vingança. Mas aí vem um ponto importante hoje, Luciana. Esse senso de justiça, será que esse senso de justiça é um senso correto? O que vocês acham? O que vocês acham desse senso de justiça? As imprecações, elas partem de um senso de justiça humana. Alguma coisa que aconteceu a um familiar seu, o que você pede? Deus, Deus, não deixa ele passar impune, não. Não é assim? Não é assim que a gente pede? A gente não pede assim? A Maria tem uma opinião. Fala, Maria. Eu não. Tô prestando atenção. Então, Ela falou que é errado, porque quem somos nós para ficar julgando? é isso, Maria. Maria, exatamente. Quem somos nós para ficar julgando? Porque sempre que a gente julga, ô Gabi, olha como que isso é interessante, Lu. A gente parte de uma ideia de que eu sou melhor do que ele. Não é assim? E de que eu não erro nunca. Exato. E de que Deus está do meu lado, esse é o meu senso de justiça, tá? Quando eu falo aqui sobre o senso de justiça na perspectiva humana, o Renan, eu estou dizendo que esse revanchismo, ele explode ladeado num sentimento de ira e de desejo de retorno do mal praticado pelos inimigos. Porque eu entendo que Deus está comigo, mas não está com a Lu. Então eu posso pedir para Deus fazer o mal para a Lu, porque Deus vai atender, porque Deus está do meu lado, mas não está do lado dela. Vocês estão entendendo? Como que... Mas hoje em dia não pode ser o poder de escolhas que a gente faz? Assim, sem saber se está fazendo escolhas certas. Mas Exato. a maioria das vezes não pode ser umas escolhas. erradas, não é assim, Lu? Eu concordo com você, a gente faz essas escolhas... Isso sim, que vem lá atrás, das gerações antigas. Sim. Nossas. Eu concordo com você. A gente faz essas escolhas e não que essas escolhas sejam corretas. Não é isso que você quer dizer? Uhum. A gente cria uma perspectiva de que por eu estar na igreja, eu sou melhor do que quem não está. Não é assim que a gente pensa ou eu estou falando besteira aqui? Correto? Não, porque Deus está do meu lado, porque eu frequento a igreja. E tem muita gente que não frequenta que é totalmente Então, do bem. Quem não, na minha perspectiva, assim, tô parafraseando aqui, tá, gente? Não é que eu pense assim não, pelo amor de Deus, tá bom? Não é o que eu penso, tá? Tô só parafraseando aqui. As pessoas acham assim, olha, vamos pegar o contexto bíblico aqui. Eu sou a nação de Israel, entendeu? Eu sou o povo de Deus. Então Deus pode matar qualquer um que não seja judeu. Qualquer um que não seja israelita. Porque qualquer um que não for israelita é odiado por Deus. E aí, dentro dessa perspectiva que a Maria colocou muito certo,
A gente acha que a gente está certo e que todo mundo está errado. Vamos construir aqui. A gente sempre pensa, primeiro, o homem é um ser moral com senso de justiça próprio. E ter esse senso de justiça, Gabi, não é errado, tá bom? Todo mundo, inevitavelmente, hoje, Jussara, tem esse senso de justiça. Inevitavelmente, Jussara. Todos nós, Renan, temos o senso de justiça e atribuímos valor de certo ou errado aos acontecimentos. O que julgamos ser certo, o que julgamos ser errado nos irrita, nos incomoda. A isso chamamos de injustiça. No entanto, nosso julgamento deixa de lado a possibilidade humana de incorrer nos mesmos comportamentos que reputamos por injustos, por ausência de retidão própria. Ou seja, Renan, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: às vezes a gente critica e olha uma maldade de alguém e fala assim, olha, fulano tinha que ir para o inferno mesmo, fulano tinha que o fulano cometeu mal para a minha vida. Mas será que eu também, num deslize, não posso cometer esse mesmo mal? Eu estou isento de cometer esse mesmo mal, Jussara? Nesse mundo, dona Cida? Quem de nós teria a audácia de falar que nós nunca cometeríamos nada abominável, como matar alguém, como dar um tiro na cara de alguém? Todos nós estamos dentro de um... eu estou fazendo aqui uma ponte para pular para o que Paulo disse. Porque o nosso senso de justiça, nós que somos igrejeiros, nós que somos crentarrões, e aqui na perspectiva bíblica, os judeus, que eram uma nação eleita, o povo escolhido, achamos que todo mundo é errado, todo mundo pode errar, mas nós não. E é dentro dessa perspectiva de justiça própria, Jussara, que nós imprecamos, que nós falamos assim, que Deus faça um mal para ele, que Deus possa cobrar, não é? Quais as orações de hoje? Como é que são as orações? Senhor. Eu estava lendo aqui, eu peguei uma referência. Põe no leito, não é isso? Faz o L. Cobra dele. Não é assim? Quando a gente escuta uma coisa errada que aconteceu com as pessoas, a gente meio que fala, bem feito, botou isso que eu quis dizer, bem feito. Então assim, eu acho que tem uma coisa que eles falam que eu não sei se é verdade. Que diante de Deus também não existe pecadinho e pecadão. Que então se você está cometendo um pecado, acaba não sendo diferente daquilo que a outra pessoa está cometendo. Porque esse senso de revanchismo, ele sempre acontece, Gabi, com sentimento de ira. Ok? Vocês concordam que, dona Cida, as imprecações, elas sempre estão misturadas à ira? Quando a gente pede para Deus matar alguém, eu falo isso amando a pessoa? Não. Eu falo isso odiando a pessoa, não é assim? É assim, Maria? Então, esse comportamento irado, ele é próprio do ser humano. No entanto, olha só, Maria, no entanto, as escrituras fartamente nos desaconselham a ênfase no sentimento de ira. Salmo 37, versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Provérbios 15... Eu estou lendo rapidinho aqui, tá, gente? Para a gente passar rápido, senão eu não consigo fluir. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, sempre que eu faço uma imprecação, uma oração de quebra o queixo dele, Jesus. Leva para a cova mesmo. Não é assim? Joga no leito. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de você. Sempre que eu faço isso, Gisele, tem uma ponta de ira no meu coração. E o aconselhamento bíblico é que a gente evite essa ira.
porque essa ira é o cabresto para levar esse cavalo ao campo. Então, assim, Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Colossenses 3, 8. Mas agora abandonem todas essas coisas. Aí ele começa a listar a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que eu quero colocar aqui, dona Cida, é que esse senso de justiça humano que acontece, Lu, quando a gente está naquele momento de ira, ele é um senso que deve ser evitado. Isso por quê? Porque, Gabi, todos nós estamos dentro de um estado pecaminoso e Deus é o único fora desse estado pecaminoso. Tudo que acontece aqui é justiça própria. Tudo que acontece aqui é justiça divina. Então, quando eu faço as imprecações aqui na minha justiça própria, não opera a justiça divina. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abacuque. Lembra de Abacuque? Abacuque olhou o povo estava pecando, corrupção, a nação estava desviada. Aí ele olhou, capítulo 1, e falou: Deus, será que o Senhor não está vendo isso aí? Eu clamo ao Senhor e o Senhor não me responde. Isso é Abacuque, capítulo 1. Clamo violência e o Senhor não me responde. Aí Deus começa a falar com Abacuque. Fala: Abacuque, fica quieto aí porque eu vou trazer os caldeus lá da Mesopotâmia. Os caldeus eram violentíssimos. Eles arrancavam os olhos dos inimigos, cortavam a língua das pessoas. Vocês sabem o que é empalação? Sabe o que é empalação? Que a gente fala assim, a morte de cruz é o pior tipo de morte, não é? Na minha opinião, a empalação era a pior. Por quê? A empalação era uma estaca que eles enfiavam no ânus do inimigo, levantavam as pessoas e deixavam as pessoas morrerem com ânus adentro. Os caldeus praticavam isso. E aí, quando Deus fala para Abacuque, na minha justiça, eu vou trazer os caldeus. Aí Abacuque se desespera. Fala assim, mas Deus, eles são piores do que a gente. Olha aí o senso, tá vendo? Eles são piores do que a gente. Como que o Senhor vai fazer justiça trazendo para cá alguém que é pior do que eu? Aí Deus fala, calma, depois eu vou tratar com eles, mas a forma como eu tratar, que eu vou tratar vai ser essa. Isso por quê, Renan? Todos nós estamos fora da justiça divina. Todos nós estamos no meio de pecados. Paulo disse assim, porque todos e separados, destituídos estão da glória de Deus. Então, esse senso de justiça, na verdade, Paulo estava só repetindo o Salmo 14, versículo 3, né? Porque ele diz assim, olha, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Esse é o Salmo 14, 3. Para Paulo, isso une toda a humanidade debaixo do pecado. De forma que nenhum ser humano tem justiça própria para condenar o pecado do outro. Olha só. Então, o cara foi lá, matou e esquartejou criancinha. O cara foi lá e roubou. Eu não tenho justiça própria
para condená-lo. Vocês conseguem entender isso? Porque só quem tem justiça para condenar é o próprio Deus. Todos nós, Renan, estamos aqui embaixo, olha. Não há um justo sequer. Romanos 3,10. O profeta Isaías entendeu bem isso quando escreveu: todos nós somos como impuro, todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Ou seja, dona Cida, em palavras normais aí, Renan, a gente não tem moral para falar do outro. Pegando um gancho no que você disse, eu lembrei da mulher que foi pega em adultério. Aí, Só trouxeram a mulher, né? O homem não, né? a mulher que foi pega. Aí, cadê? Eles levaram a mulher diante de Jesus e falaram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre nós? Eles fizeram uma pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Mas Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. E aí o versículo diz que ficou alguém? Depois tornou a baixar a cabeça e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Pois eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Fantástico. Porque o nosso senso de justiça, ele deixa de fora a realidade de que todos nós somos pecadores, Jacena. Todos nós, inevitavelmente, Lu, estamos nesse lado de pecado. Portanto, eu escrevi assim, o senso de justiça humana deixa de lado a realidade de que, inevitavelmente, todos nós não somos inerentemente santos. E não há justiça fora da santidade de Deus. Assim, nossas imprecações são baseadas no nosso senso equivocado de justiça, de que o mal praticado pelo nosso inimigo também é visto por Deus como sendo mal. E o meu inimigo também é inimigo de Deus, o que na maioria das vezes não é verdadeiro. Entendeu? Às vezes a gente pensa, mas é petista. Mas, gente, não é assim que a gente... Eu tô não é? falando, eu assumo. É Assumo meu petista. pecado. Mas às vezes o grande equívoco é que Deus está lá do outro lado. Entende? Porque nessa área, todos nós estamos num campo só, fora da justiça de Deus. Só há justiça verdadeira na justiça de Deus. E aí, vamos lá. Rapidinho, sabe o que eu tô lembrando aqui também? Tô até olhando para ver se eu se lembro, em Jonas, como que Jonas se ira com Deus porque Deus teve benevolência de Nínive. Ele fica depressivo, né? Pela benevolência de Deus com o povo. Eu trouxe até um critério de Jonas aqui, está numa das partes aqui, porque Deus usa um critério que não é o nosso critério. Deus fala para Jonas, vai lá e prega. E Jonas vai e prega. Primeiro ele deu todo um rolê com ele, mas por fim ele vai lá e prega. E o povo se arrepende. Não é assim? Não é assim? O rei proclama jejum. Vestir roupas de saco. Nem criança não pode comer.
Até os animais. Uhum. Até os animais. Jejum nacional, Renan. E aí, Deus pratica justiça. Olha interessante. Que interessante. Deus deixou de praticar justiça, Jussara? Deixou de praticar justiça? Não. Não. A justiça dele passou pelo arrependimento. O nosso senso de justiça tem que morrer. Não era esse o senso de justiça de Jonas? E é o que achou que tinha que acontecer. Eu não quero Tem que ajudar morrer. ninguém, não quero lá que pregar para morrer. eles. No senso de... Que legal, hein? Está estudando cubos. Cubos. Formas geométricas. Que show, hein? Formas espaciais. É. No senso de justiça do profeta, todo mundo tinha que morrer. E Deus não havia feito justiça. Mas para Deus, ele havia feito justiça. E a justiça dele era o perdão pelo arrependimento. Olha só. Então, assim, terceiro e último ponto. A justiça divina revelada na obra salvífica de Jesus. O plano de Deus vem manifestar a justiça sobre toda a terra e é revelado na obra salvadora de Jesus, que é o ápice, Jesus, dona Cida, é o ápice da relação de Deus com Israel e com o próprio homem. Ou seja, o rei Jesus, descendente de Abraão, carregou em si a manifestação da justiça de Deus, uma justiça que se revela pela fé. Então, assim, como que a justiça de Deus é aplicada aos homens? Por Jesus. Gabi, Jesus vem e ele aplica a justiça de Deus no homem. No meu senso de justiça, tem que morrer. Não é assim? Tem que ir para o leito, tem que ir para a cova, quebra o dente dele, Jesus. Não é? Só que quando Deus aplica essa justiça, havendo arrependimento, o resultado disso é o perdão. Ah, mas Deus deixou de aplicar. Isso confunde muito as pessoas, dona Cida. Por quê? Teve recentemente ele até morreu. O Renan, qual foi aquele traficante que parece que matou várias crianças e ele saiu da prisão tem uns 6 meses atrás, depois quando ele saiu até mataram ele. Pedrinho Matador? Pedrinho Matador. Não foi? Uhum. Não sei nem ouvi falar. Tem uns 6 meses que ele morreu. Eu não foi? gosto de ler sobre mentes de psicopatas. E aí você lembra, Gabi, que as pessoas ficavam assim, pô, mas o cara agora é evangélico? Que parada é essa? Ele virou Cara, evangélico, você viu? Foi, ele se converteu na cadeia, mas agora o cara é evangélico, agora como que Deus matou, roubou, parece que ele matou várias crianças, não é isso? Matou várias pessoas e sabe por que ele matava, você sabe? Né? Não Por conheço. justiça. Porque começaram. Todo ele sabia de alguns crimes e ele ia lá e fazia justiça por esse crime matando a pessoa. Justiça com as próprias mãos. É. E aí no nosso senso de justiça, Ele achava que era justiça. era o senso de justiça dele, né? E quem matou ele também achou que estava fazendo justiça. Só que vocês concordam que na perspectiva de Deus a justiça foi a salvação? Na perspectiva de Deus, a justiça de todos os crimes dele foi a salvação. Olha só. Ele pensava, tipo assim, se você matou o meu filho, eu vou lá e vou matar o seu filho. Essa era a justiça dele. Se eu vou ficar sem, você também vai. Ele fazia justiça com as próprias mãos. Deus não deixa de fazer justiça. Mas às vezes a justiça de Deus, dona Cida, é diferente da nossa. Pedrinho Matador. Qual é a justiça? Vou matar o cara, que ele morreu depois. Saiu da cadeia e morreu. Mas talvez na perspectiva da justiça divina vou salvar esse cara. Olha que louco. Então assim, pra gente fechar. Essa justiça é bem diferente da justiça da vingança. Gabi, o que Jesus ensinou? Ao que lhe bate numa face, Dê a outra. olha a aplicação da justiça divina. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Olha que louco, gente.
Gente, isso aqui é um desafio para quem dirige no trânsito da cidade. Olha, para mim, é o meu desafio, tá? Olha isso, Renan. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Então, o cara aparece lá na janela do carro com a mão toda queimada de crack. Ah, mas aí a gente vai sair de lá sem nada. Vai, o vidro. A gente vai Não sair é para de lá tanto. Vamos. sem carro, sem roupa, Minha. sem nada. Porque cada esquina, cada lugar tem um. Na perspectiva de... Olha que isso. Olha a justiça divina. Na perspectiva divina, a justiça é fazer o bem ao próximo. Minha mãe fala, eu não posso ir pro centro, em lugar nenhum, com dinheiro, porque senão eu saio distribuindo dinheiro. Se eu tiver no Pix, eu saio distribuindo. Minha mãe fala, Gabi, pelo amor de Deus. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Meu Deus. Versículo 32, ó. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terá? Então eu não faço nada demais se eu amo quem me ama. Quer mais? Porque até os pecadores amam aquele que os ama. Se fizerem o bem aos que fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Ou seja, o amor ao próximo não é uma inovação no Novo Testamento, mas já aparecia em Levíticos. Levíticos 19 e 18. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus dá uma nova roupagem ao texto de Levítico, incluindo o amor ao inimigo. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Olha só. Por isso, em Jesus, nós encontramos outro reino. Um reino estabelecido, Renan, nele mesmo. Um reino que convida ao arrependimento. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. A tônica desse reino é o arrependimento e o perdão. Em 2 momentos, Jesus deixou isso muito claro aos discípulos. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. João 20, 23. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverdes, são retidos. Ou seja, para a gente ir para o finalmente aqui. Essa mensagem de Jesus convoca o salvo a levar suas guerras com o inimigo a Deus, de forma que o desejo de vingança deixe de existir, dando lugar ao amor e à reconciliação. O coração, olha só que interessante. O coração do homem é duro, mas ele não deve parar no caminho, não deve parar de caminhar na direção do perdão e da graça. É preciso entender o lugar do salvo no reino de Deus, no qual o perdão e a graça têm primazia e não a vingança e a ira. Eu trato aqui um pouquinho sobre Romanos, depois eu falo sobre a armadura de Deus, que a gente, Efésios capítulo 6, vistam-se de toda a armadura de Deus. Paulo só está citando Isaías. Deus vestiu-se da sua armadura. Então, ou seja, a igreja, ela deve praticar essa justiça de Deus. Por fim, para a gente terminar. O presente artigo apontou como as imprecações salmódicas, dos salmos, né, perpassam o senso da justiça dentro da cultura nacionalista judaica, não marginalizando a ira e a indignação dos judeus perante aqueles que consideravam moralmente certo ou errado. Avançamos traçando as diferenças entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana, desnudando a justiça do homem, nas palavras de Isaías, como trapos de imundícia, o que torna essa justiça incapaz de exigir a condenação do outro, por sermos melhores que eles, não somos. Concluímos
que a justiça de Deus foi revelada na obra salvadora de Jesus, que carregou em si a manifestação da justiça de Deus, consumando a justiça sobre o pecado na cruz. Como Deus, por fim agora, como Deus praticou a justiça. Ele pegou toda a maldade humana, todo o erro humano, Renan, e colocou sobre a cruz. Então, da cruz vem amor e perdão. É isso que emana da cruz. Se nós o aceitarmos, nós não teremos vingança e ira. Teremos amor e perdão. É assim que a gente deve ler as imprecações do Antigo Testamento. A partir do amor e do perdão. E não do matarei de Jesus. Ou seja, a base é amar o próximo como a nós mesmos, independente do que esse próximo faça. Amém. Gente, obrigado pela paciência de me ouvir e de contribuir com a minha tarefa do mestrado. Muito Pode bom, bater parabéns. Obrigado. Vou colocar o meu artigo no grupo, tá? Vou colocar no grupo. Obrigado. Vem aqui, Maria. Pode deixar. Vamos cantar um louvor? Você não ouviu, Maria? Quer que eu ponha aqui? Meu filho. Amor. Você manda pra Gabi, pra Gabi. Eu tiro o meu lá. Peraí, que eu vou já capar lá. Você não tem anúncio, não? Não. Eu uso o Spotify. E essa que é a música dele. Qual que é a sua música?